Muito bem, gente. Vamos começar nosso estudo. Ah, Hoje a gente está no item separação, né? A gente vem vindo, né, desde o item 12, né? O item 12 foi o eu, o outro como espelho, né, de mim mesmo, né? O matrimônio. Hoje a separação e depois a relação comigo mesmo. A gente começou com o outro, depois o outro se junta na relação conjugal. Agora o outro se separa, né? E depois a gente volta para nós mesmos, a relação conosco mesmo. Então, eu queria hoje mais começar com uma conversa que a gente vem vendo já pensando nas questões de relacionamento, a gente viu a questão da conjugalidade, do casamento, no encontro anterior, né? Pensar um pouquinho sobre a questão da separação. Claro, se a gente for assim, analisar, né? O que leva as pessoas a se separar, né? O que leva as pessoas a romper os vínculos de conjugalidade, não só de conjugalidade, né? Aqui é mais a separação do matrimônio, mas é vínculo de amizade, ou mesmo familiares, pessoas que se desvinculam das suas famílias e rompem as relações, né? Mas se a gente for poder pensar na questão da separação das relações humanas, é claro que a gente vai chegar na ideia que o que faz a gente separar, basicamente, é a falta de amor, né? No, começando assim a pensar nessa ideia, né? Por a gente não ter amor, né? Isso, a gente nos casais, né? Não tem mais amor, mais afeto que sustenta. Eu não tenho mais recurso, então, porque não há afeto, não há amor para poder tolerar o outro. E assim vai. Então, de uma certa maneira, a gente pode pensar que na base das separações tem fa- falta de amor. Mas daí eu pergunto para vocês: quem ama não se separa? O que vocês acham? Separa. Separa, Separa sim. separa. Então a gente vê que, Separa. na verdade, a questão do Hum. amor, ela pode ser um fator básico e um elemento importante nessa história toda, mas a complexidade da separação vai muito além disso, né? E ele já falou aqui, né? Que o amor é o quê? Em termos de relacionamento. Quando eu amo verdadeiramente alguém, o que a gente pode dizer dessa pessoa, dessa relação? Por exemplo, quando alguém ama realmente alguém, ele quer ver a outra pessoa feliz. Então, se a pessoa às vezes não gosta dele ou coisa assim, então é melhor que ele vá, separa. Ele vai ser feliz com outra pessoa e a pessoa também acaba. Porque às vezes uma coisa que é forçado acaba Uhum. ficando que você começa a detestar outra pessoa, É, acusar ele de tudo que é ruim que te acontece. a gente fala, né, Silvia, que o amor é incondicional. Não é isso que a gente vê, né? É, exato, mas se Ué, tem um amor não incondicional, aí deve o ser. amor é incondicional. Tá. A gente acho que pode concordar com isso, né, gente? Que o amor não impõe condições. Não pode impor condições, né? Se a gente ama, Deus não impõe condições a gente. Ah, porque tu tá cheirosinho, porque tu tá bonito, porque tu tá esforçado. Deus ama todos. Não tem assim porque a gente é esforçado, ou porque aquele é atrasadinho, ou porque aquele é rebelde. O amor realmente é incondicional. Tem que ser incondicional. Não tem condições no amor. Não pode ter condições no amor. Ou tu ama, ou tu não ama. Tá? Todo mundo concorda ou tem alguém que discorda?
a gente pode dizer que a gente vive ensaios de amor, porque também é amor, mas ainda é meio rudimentar, né? A gente não está consolidado, né? Claro, o amor é uma construção, a gente está indo numa fase muito primária do amor. Mas o amor em si ele é incondicional. Mas a relação não é incondicional. Essa é a diferença. Eu posso amar muito a pessoa. E é incondicional. Eu amo apesar de, né? Mas não quer dizer que eu possa viver com aquela pessoa, porque a relação é condicional, né? Está condicionada a uma série de coisas. E mesmo amando, nem sempre eu posso, ou devo, ou procede permanecer vinculado àquela pessoa, né? E a gente já falou várias vezes aqui no exemplo da Alcione no livro Renúncia, né? Que o amor dela por ele era incondicional mesmo, né? Ela é um anjo já. E ela volta na Terra, sempre vai reencarnar novamente aqui, ela volta por amor a ele. Mas condicionado a relação a uma série de coisas. E ele queria muito voltar como esposa dele. E ela falou: não, como esposa, tu não merece e nem é bom para ti. Então a gente não pode ficar junto. Então eu vou ficar junto do teu lado, perto de ti. Mas a gente não vai ser um casal. Se a gente conseguir vencer, né, todo o desafio, no final da vida a gente ganha um prêmiozinho e a gente pode terminar a vida juntos. Essa era a proposta, né? Então, tu vê que a relação está condicionada, o amor não está condicionado. O amor existe, ele é incondicional, mas a relação é condicionada, né? E isso tem a ver com aquilo que a gente falava no encontro passado, né, gente? Que sobre a questão do casamento, né? Que o casamento não é para trazer felicidade. O casamento tem que estar a serviço da alma, né? Não a serviço dos caprichos do ego, ou das nossas carências, ou das nossas outras coisinhas, tanto que a gente tem e carrega dentro da gente. Também que pega um carona aí, por que não, né? Coisa boa, né? Mas não está a serviço disso. É o que a alma precisa acima de tudo, né? Maria Clara? Você colocou aqui que o amor é incondicional, mas a relação é condicional. Porque também tem o alto amor, né? Também entra o alto amor nessa relação. Quando chega a um certo limite que não tem o respeito, mesmo tendo o amor de um lado, tem o alto amor do outro. Não seria também isso que teria que contar? Isso é um dos fatores, né, Maria Clara? Que sim, quer dizer, de uma certa maneira, puxa, se a pessoa me colocando em risco de vida, em nome da minha integridade física, do amor a mim mesmo, eu não posso permanecer com essa pessoa. Mas não é só isso, né? Isso é um fator bem importante. Não sei porque, de uma certa maneira, a vida, enquanto lógica, para além dos caprichos do eu, né, naquilo que a alma precisa, também impõe limites e condicionamentos, né? Não, eu não posso casar contigo porque a tua missão é ser um religioso católico. Então, eu vou se desviar do teu caminho se eu casar contigo, né? Então, ou eu não vou casar contigo porque eu te amo, mas a minha caminhada não é contigo nessa vida, né? Então, tem vários fatores que podem impedir ou levar a uma quebra de contrato em relação a uma parceria, né? Claudina? Obrigada. Certo? Tá. Tá aberto o microfone. Yeah. Tá. Uhum. Boa noite. Eu queria dizer que essa questão da separação, eu penso que às vezes é muito mais saudável, o relacionamento, ou a pessoa se separar, do que manter o relacionamento quando, por exemplo, a agressão, mesmo que seja agressão, não seja física, mas verbal, diante das crianças, diante de si próprio, claro.
Então, eu penso que é muito mais saudável, às vezes, a gente sair de um relacionamento, apesar do amor ou qualquer coisa assim, para se preservar e também para preservar o outro. Porque às vezes vai num crescendo que, que eu penso que é muito mais saudável, que poderia ocorrer fatos mais graves se o relacionamento, se a pessoa se mantivesse nesse relacionamento, ou se esse casal se mantivesse. Então, eu queria dizer isso, porque como criança, meus pais se separaram quando eu era criança, e naquele momento, para mim, apesar de sentir muita falta do meu pai, e depois nem fiquei com meu pai nem com minha mãe, então senti muita falta dos dois, foi muito melhor tê-los separados do que junto na condição que eles viviam, não? De discussão. Então, eu queria falar isso. É claro, Claudina, é claro que do ponto de vista espiritual, a gente está numa dimensão muito complexa, né? Que não existe uma regra em si determinada, porque tem fatores kármicos, mas a gente tem que avaliar realmente até onde aquilo pode ser contraproducente, né? E até onde eu posso realmente pegar uma empreitada difícil, a gente vê às vezes, é, mães que assumem espíritos muito atrasados e difíceis e compram e carregam aquela missão, né, de suportar a agressão daquele filho e de dar educação e amar e não desistir daquela alma, né? E às vezes isso também acontece também em relação ao casamento, né? A um dos parceiros, apesar do sofrimento, das limitações, se sente comprometido espiritualmente com aquela pessoa e às vezes tem realmente um vínculo profundo do passado, do ponto de vista não só do afeto, mas de dívidas, né? Então isso tem que ser avaliado. Será que eu estou com a pessoa por doença psicológica, por fraqueza, por dependência emocional e, e por falta de dignidade? Ou eu estou com a pessoa porque realmente eu pego para mim conscientemente a empreitada e quero pagar o preço. Então, são coisas que a gente tem que avaliar realmente. E avaliar se aquilo realmente é favorável ou não. Então, tudo isso realmente está em jogo nesses processos todos da dimensão humana, que são muito delicados, né? Então, tem muitos fatores em jogo, né? Que tem que Sim. ser bem, bem avaliados. Eu sou Li. Não, não é. Então, boa noite para todo mundo. Doutor Gelson, aqui, né, é, quando diz assim, né, que no primeiro, na página 96 do encontro, né, no primeiro, meu amado, sempre sai do lugar quando eu estou. Capítulo 5 Primeiro ali, caso, oi? no capítulo 5 Mas sobre... depois eu estou no capítulo 5. Mas Uhum. eu já passei para frente as separações litigiosas masculinas, e eu estava lendo aqui, no primeiro, descobrindo pouco a pouco o caráter e o comportamento dos maridos ou companheiros, a mulher, né, passa a exigir mais atenção e a reclamar os direitos que lhe dizem respeito, iniciando litígios de breve a longo curso, que culminam em situações delicadas quando não agravadas pelas inesperadas reações de agressividade e grosseria do outro. Então, isso aí é uma coisa, eu separei do meu primeiro marido, ele já faleceu, Deus ampare ele, depois terminou tudo tranquilo, inclusive com amizade, com uma boa amizade, até de confiança mesmo, sabe? Isso é interessante a destacar. E depois de alguns anos, aí ele também, né, vivendo a vida dele, tudo, depois eu soube que ele tinha, né, morrido. Eu enfrentei situação assim, que era uma coisa, é o clássico.
Era uma coisa de muito nhenhenhen no início, depois aquilo foi esfriando, esfriando, e a gente fica mesmo, tá aqui bem certinho o que a Madre escreveu. A Uhum. gente se sente assim, como que isolado, sabe? É, E, mas sabe que isso aí não tem a ver com imaturidade. Isso aquela tem a coisa ver mesmo, com assim, não é imaturidade, é uma espécie de carência. Todos nós temos carência, né? E quando vê, a gente se sente meio que ludibriada, digamos assim. Então, bom, e daí nós separamos amigavelmente, tranquilamente, porque também ele já tinha encontrado uma companheira. Então, separamos tranquilamente, foi, nossa, tranquilo pelo nosso filho também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu estava vendo um programa hoje à tarde de ciências, o mundo da ciência, e os ratinhos do deserto, sabe, chama-se Sork aqui. Os ratinhos do deserto, que até a pesquisadora médica, né, ela classifica eles como pipoquinhas do deserto, e todos os animais comem eles são muito pequenininhos, muito fofinhos, né? Não tem rabo nem nada, uma coisinha linda. E eles são fiéis. Então, quando ela fazendo pesquisa, né, estava mostrando os ratinhos para nós, na gaiola, coisa e tal, tudo, ela contou que eles se sentem até com o coraçãozinho assim quebradinho, quando eles não estão vendo mais é o tal do coração quebrado, né, que existe inclusive uma síndrome do coração quebrado, né? Como é que fala aqui em português? Até esqueci a palavra, desculpa, eu falo coração quebrado, mas como é que é isso em português? Coração pode ser machu- quebrado. machucado, né? Sei lá. Então, é ferido, né? Ferido. Então, eles ficam naquele desespero até procurando o outro, muda o comportamento, isso significa fidelidade. Só isso que eu pensei, meu Deus, como eles são fiéis. Aqueles Tem ratinhos alguns do deserto. comportamentos animais, né, Sueli? Tem alguns padrões de comportamento Uhum. animal de algumas espécies que são fiéis, outros não, depende da espécie de animais. Então, a gente vai ver tanto animais que mantêm a mesma parceira, mesmo parceiro, e outros não, né? Varia, tudo na natureza são formas de mostrar possibilidades, né? De comportamentos, padrões, né? Que existem, né? Então, claro, tem espécies que escolhem um parceiro para a vida toda e outras espécies que não, né? Que quando acasalam naquele momento e depois, né, procuram outros parceiros. Então, isso é muito também variado. Mas uma questão que eu queria trazer em relação ao que tu trouxe é que realmente uma coisa é a fantasia ideal que a gente tem quando te mergulha num vínculo afetivo, né, de apaixonamento, né? E outra coisa é o convívio, né? Porque há é, é, então quando eu me lembro de um italiano que eu conheci aqui em Porto Alegre, que ele brincava no começo, tu tá ali com a namorada, vendo a lua cheia, daí o vento vem com os cabelos dela, e aí tu cheira o cabelo, ai que cabelos mais lindos, tal, 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 tal. Daí ela tá vendo tá na cozinha e cai um cabelo na comida, tu já fala, ah, que cabelo horroroso, cabelo na comida, que nojo, né? Mudou toda a perspectiva, né? Antes o cabelo era uma coisa linda e depois virou um nojo. Então, muda muito realmente, né? E muda, e a Joana vai falar de uma série de coisas ali que envolve essa mudança, desse processo de imaturidade até questões inconscientes que emergem e são transferidas para o relacionamento. Então, isso acaba sendo uma surpresa muitas vezes. A pessoa que eu esperava me casar e a pessoa que se revela depois que eu casei, né? Então, isso acontece, né? Silvia? Uh. Eu queria voltar um pouco para fazer um comentário sobre o que a Maria Clara falou. Eu não sei se eu sou muito ingênua, devo ser muito ingênua, mas, por exemplo, eu não vejo. Quando existe um amor, por mais atrasado que o nosso sentimento ainda seja, mas existe uma coisa, eu acho que é quase que uma plenitude que o ser humano no nosso nível alcança. Quando existe realmente amor,
Eu acho que não existe desrespeito, não existe violência. Ah, mesmo porque a gente tem sempre dificuldade um com o outro, tem uma coisa que você não gosta e outra coisa que você não gosta, mas você conversa, você resolve a situação. Eu acho, se tem uma situação assim de que as pessoas brigam o tempo todo, se não se dão bem, ou se tem a questão de coisa. Então, não é amor ali. Ali talvez seja uma ilusão, a pessoa quer. Porque a Joana fala, inclusive, que às vezes duas pessoas totalmente diferentes se encontram, mas porque elas são sozinhas, porque elas teve experiências ruins, elas se juntam. Ah, nós temos os mesmos gostos, mesmo tudo. E depois fica naquela liga e desmancha tudo, porque é uma premissa falsa de que chegou. Então, eu acho assim. Se existe qualquer tipo disso, se eu estou dependendo de uma pessoa emocionalmente, ou se a pessoa força uma circunstância, então não é amor, é uma ilusão. A gente gosta de dizer, ah, eu amo você, eu faço isso, eu faço aquilo, mas aquele amor, ele aguenta, ele tolera, ele aprende a reconhecer. Você acaba gostando as coisas que você às vezes não gosta, mas você tolera e acaba gostando no outro, porque eu acho assim, quando você tem um relacionamento de amor com uma pessoa, o que você quer fazer? Fazer aquela pessoa feliz. E aquela pessoa, se ela te ama realmente, ela quer te fazer feliz. Então não tem conflitos, você resolve os conflitos que existem dentro do relacionamento. Eu acho que se entra qualquer violência, qualquer desrespeito, qualquer dependência, então, aquilo não é amor, é uma ilusão, é uma coisa que a gente forma, cria, sei lá. Eu não sei, é como eu disse, eu devo Mas, ser bem Silvia, ingênua. é que a gente ama do jeito que a gente pode, né? Então, uma coisa é o amor idealizado, né? Dentro de uma maturidade. Estou falando de uma maturidade psicológica, que é diferente de amor, né? Quando as pessoas têm maturidade psicológica, mesmo como não ama muito, mas cuida por maturidade, respeita por maturidade, tem, né, tem consideração. Mas amor, porque se eu sou meio torto, eu vou amar meio torto. Se eu sou Mas, meio primitivo, meu amor é primitivo. Então não mas existe seria numa amor, relação. Gelson? Mas É, nesse um- é, caso seria um amor? não, é Você que prime- daí, sim, daí se tu tá com o amor no nível ideal, esse aí eu não encontrei ainda na Não, Terra. não, mas, por exemplo, um amor que é maduro, ou pelo Sim, menos, sim. você entende? Eu quero dizer, eu Eu consigo ver entendo, eu nuances. entendo. Meus 30 anos de profissão, eu não encontrei nenhum casal nessas condições, né? E no meu É, ciclo de relações é difícil, né? Mas eu entendo, dá para entender, né? Difícil é a gente conquistar esse lugar, né? Assim, até porque o que a gente vê na prática, ah, nunca a gente vai amar na mesma intensidade numa relação. Não existe um equilíbrio que a gente ama igual. Primeiro ponto. Segundo ponto, a forma de amar nunca vai ser igual também, de demonstrar o amor. Cada pessoa tem uma natureza, uma forma diferente. Então, essa questão do relacionamento é muito complexo, né? Então, eu vejo pessoas que se amam muito e têm muita dificuldade de se suportar, mesmo se amando. Porque o amor, não que o amor não exista, mas existe uma série de complicações no meio que impede ele de viver melhor o relacionamento e usufruir desse afeto, né? Então, claro, esse afeto que tu fala, que vem às vezes com os anos, né, de maturidade, de experiência, de elaboração, né? Tem relações assim que até as pessoas até não se amam tanto, mas se respeitam, se cuidam, né? Tem casais, por exemplo, que, né? Aí na Europa é mais comum, né? Os casais ficarem em quartos diferentes, né? Separados, né? Eu vejo aqui no Brasil é menos geralmente é comum. aristocracia, o É, rico e o pobre mora é, tudo junto. é. Então, Aristocracia que tem mas de quarto uma certa maneira, separado. eu vejo casais assim que se deram conta assim, olha, eu não quero compartilhar o espaço contigo, porque isso é muito difícil, mas eu te amo.
A gente tem, às vezes é questões financeiras também, né? Porque o que leva as pessoas a ficar casadas, muitas vezes são outros fatores que não são o afeto, né? Separar custa muito caro também, né? Tem esse fator aqui, pelo menos no Brasil, custa muito caro separar. Então, né, tem arranjos, né? Então, a questão toda para mim aqui, o que a Joana está falando no texto, se eu fosse resumir numa frase, numa questão, a grande questão é como tu casa e como tu separa. Para mim, o problema não é casar e não é separar, mas como tu faz isso. E isso que a Ju está dizendo. Se tu casa sem consciência, infantilmente, projetando o outro, exigente, né? Tu tá casando mal e vai complicar a tua vida. Se tu separa de maneira respeitosa, condizente, com cuidado, tá se dando bem. Agora, se separa com litígio. Então, na verdade, para mim, o que está em jogo não é tanto o amor aqui, porque o amor é um grande mistério. Às vezes tu casa com pessoas não por amor, por karma, né? Nem todas as relações são constrangidas por força de um afeto profundo de simpatia espiritual. Às vezes tu se apaixona justamente por aquilo que tu mais teme. A Joana usa essa frase aqui, né? Onde que está aqui? Vou ler para vocês. E porque normalmente se teme aquilo que se desconhece, há uma reação inconsciente para questionar seus inimigos interiores. Então, muitas vezes, aquela pessoa te atrai porque tem alguma coisa lá mal resolvida do passado. Então, tu é atraído naquilo que tu teme. Tu deseja que o teme e teme o que deseja. Isso é uma fórmula psicológica que a gente usa. Então, muitas vezes, né, Silvia, não vai ter realmente um vínculo profundo de afeto enquanto sustentação amorosa, mas tem uma necessidade daquelas almas se aprender a conviver, a se perdoar, a se conhecer melhor, a reconhecer, né, a desmanchar certas coisas do passado. Por isso que essas coisas são muito complexas, gente. É muita coisa complexa aí, né, nessa história aí de relacionamento, né? Então, o melhor relacionamento, então, de certa forma, é você amo muito, te amo, te adoro, mas eu vou morar na minha casa e você mora na tua. E só se encontra de vez em quando, É, né? Porque o pois é, dia a dia é que tem que ficar, que você fica polindo, né? Obrigada. cada um vai encontrar seus caminhos, né? Elizabeth, microfone. Olá, boa noite a todos. Não, eu queria fazer minha reflexão sobre o que já foi dito até o momento, que eu passei uma experiência recente e foi exatamente isso. Eu creio que isso é um processo de limpeza de karmas e, e foi um encerramento, foi necessário de ter acontecido e muitas coisas foram reveladas para mim, para minha evolução. E eu acredito que só o amor não depende, né? Qual que é o conceito de amor que cada um tem na vida? É muito relativo e isso parte de todas as crenças que a gente tem, de todas a carga energética de vidas passadas. Então, eu creio muito que são relacionamentos para a nossa evolução, para a limpeza de karmas. É por isso que existem os encerramentos de ciclos, porque às vezes tem mais de um, né? Eu fui casado uma vez e depois tive um relacionamento de 5 anos que acabou recentemente. Eu sinto amor por ele como um ser. Eu vejo a essência dele. Porém, não é uma pessoa para eu conviver mais, porque ele é uma pessoa que não estava mais me respeitando e eu estava acreditando que o amor salva tudo, que Deus vai salvar e que ele vai mudar, mas ele não queria. E eu estava meio com a síndrome da salvadora. E chegou a tal ponto que eu fiquei doente. E eu tive que parar e pensar, qual que é meu conceito de amor? Por que que eu tô achando que eu tenho que fazer de tudo, me sacrificar tanto, passar por tanto, por cima de tantos valores que eu acredito?
e me empolgando, né? E eles, assim, despendiando uma energia tão grande quando eu queria estar aqui, por exemplo, num grupo como esse, de estar me desenvolvendo, e eu estava sentindo drenada e drenando minha energia toda, e ele acho que não queria, e eu entendi que a gente não salva ninguém, e eu tinha que cuidar de mim também. Porque eu tinha que me respeitar como uma criação divina também. E aí vem essa questão, né, de limpeza de karma, de encerramento de ciclos e a maturidade. A gente vai aprendendo, a gente vai tentando analisar, enxergar as situações conforme a gente está inserido. É assim, né, Elizabeth? Acho que essa questão que você está trazendo também é muito complexa, porque alguém poderia formular o seguinte questionamento: e se não tivesse o complexo Salvador, tu poderia estar ainda com ele e ter um outro tipo de relação que não essa que pudesse te adoecer? Então, claro, são hipóteses, né? Não quero entrar na tua questão, nem cabe aqui, tá? A gente não tá, aqui no grupo a gente evita trazer questões pessoais justamente para não se ocupar e ficar fazendo uma terapia aqui que não é a proposta É, do não, grupo. mas era só para eu poder conseguir Sim, fixar minha mas mente sim, mas também. é uma reflexão interessante, porque justamente o que eu vejo aí, em cima do que a Jona está trazendo, né, e da tua colaboração aqui para o grupo, é que, na verdade, o que está em jogo é um desencontro. E existem bons encontros e maus encontros. Isso quem fala muito bem é Spinoza, o filósofo Spinoza. Ele vai falar sobre que tudo no universo são encontros. E ele vai falar dos maus encontros e bons encontros. O mau encontro, segundo que ele fala dos afetamentos, né? Que na vida tu é afetado e tu afeta o outro. Então a vida tu tem que ser afetado e afetar, porque a vida envolve transformação. E sem afetamentos, né, não existe processo. Mas então, agora, se tu se deixa afetar a ponto de tu botar em risco a tua integridade, seja psíquica ou emocional, então esse afetamento está gerando um mau encontro. Um bom encontro quando os dois crescem, os dois se renovam, os dois aprendem. O mau encontro é quando um, né, põe, põe a vida do outro em risco, em diversas possibilidades, né? Tanto do ponto de vista simbólico, de emocional, como do ponto de vista físico. Mas, para mim, porque alguns encontros, maus encontros, podem ser transformados numa tarefa. O problema maior, para mim, realmente é o desencontro. Que é isso que você está falando. A minha relação com ele virou um grande desencontro, porque eu não estava mais comigo. Não tinha mais encontro. Mesmo que seja ruim, mas tem encontro, tem ali um encontro possível. Eu quero fazer desse espaço um encontro, mesmo que tenha um gosto amargo, muitas vezes, mas tem encontro. Então, eu acho que a separação ela se dá quando há um grande desencontro, seja em que nível for esse desencontro, né? Anne? Boa noite. Desculpa que eu cheguei uns minutos atrasada, mas uma das coisas que eu vinha refletindo a respeito dessa questão dos relacionamentos é a questão do autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, como é que a gente vai conhecer o outro? Então, a gente, às vezes, quando começa uma relação, tá namorando, vai tudo bem, se vê, né? Aí depois que tá junto, a gente se surpreende, às vezes, com as nossas próprias atitudes. Por quê? Porque essas coisas, como diz assim, eu não sou psicóloga, mas as coisas que vêm do inconsciente, que estão escondidas, que a gente não conhece a respeito de nós mesmos, elas vêm à tona. Então, e a gente não sabe o que faz com isso, só sabe, de repente, falei, puxa vida, por que que eu me comportei dessa forma? Mas aí não vou a máscara, né? Eu não vou também abrir que eu me comportei mal, então eu vou fingir que é a culpa do outro. Assim, essa jogada, assim, então, essa é uma falta de maturidade psicológica também, isso eu acho que é super importante. Mas a questão do autoconhecimento, eu acho que é fundamental, porque quanto mais a gente se estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada sobre a gente mesmo. E quanto a gente faz jogo social,
Mesmo a gente que é espírita e está querendo fazer as coisas certas, a gente faz o jogo social, porque isso é muito forte ainda, porque a gente vive nesse meio. Nossa caminhada de autoconhecimento, é bom, eu falo por mim mesma, apesar dos esforços, ela é muito inicial. Então, quem é que estava dizendo assim? A primeira coisa que você faz no autoconhecimento, você pensa que você está se descobrindo, você está descobrindo o seu ego, não está se descobrindo inteiramente. Aí, daqui a pouco, ops, começar a perceber as coisas que acontecem, porque a gente tem, como diz, né, na Argentina, precisa dois para dançar o tango. Então, esse jogo e contra-jogo nós afetamos o outro reage também de uma maneira, porque o que nós fizemos. Então, o autoconhecimento eu acho que é fundamental, e aí pode passar a ser realmente aquele desafio, porque aí a relação passa a ser um estimulante de autodescobrimento também. Mas, como você disse, pode haver um desencontro e aí a coisa anda mal. Se um né, se um está comprometido, eu falo assim, não, eu quero me conhecer melhor e perceber por que estou fazendo essas coisas e como posso fazer diferente. Mas, se o parceiro também não se interessa muito com isso, talvez seja um desencontro. Mas é isso que, sorry, eu já falei demais, mas eu acho que para mim é essa X da questão. Como a gente não se conhece, a gente nem percebe as coisas que a gente mesmo faz na relação. Assim, sem criar, né? É, Tô falando de mim. é assim, Anny, a Joana realmente vai colocar o autoconhecimento na base de todo o processo que envolve a dinâmica da vida como uma questão fundamental, realmente, né? Para poder se amar, para poder aproveitar a vida, para poder ter uma vida mais rica, para poder realmente não se atrapalhar. Então, o autoconhecimento, ele é vital também na questão do relacionamento. E a gente falava, né, que no encontro anterior, que o casamento é um dos espaços mais ricos para educar o sentimento e para se conhecer. Porque justamente o embate é grande. Há muito desafio, né? Viver com de repente, uma cultura familiar diferente, com neurose diferente, caprichos, né? Então, realmente é um processo de que tu é a tua sombra, tu é pego em várias coisas que se revelam justamente na experiência ali do convívio. Então, se tu dá espaço para poder pegar esse material como forma de elaborar, refletir, é um, é um processo riquíssimo de autoconhecimento. Mas se eu não tenho esse autoconhecimento e me recuso a fazer isso, né, daí realmente começa a vir essas complicações todas, né, que vêm porque justamente as pessoas não se conhecem e teimosamente tende a ficar preso em seus padrões. E aí entra um outro fator que está na base também das dificuldades de relacionamento, que é o nosso egoísmo, né? Que ele vem de todas as maneiras, né? A gente é muito egoísta. Então, as nossas necessidades, os nossos caprichos, os nossos anseios, as nossas carências, que tem um núcleo egoísta que a gente não quer abrir mão, a gente quer mudar o outro, a gente quer que o outro compreenda, a gente quer que o outro nos conheça, a gente quer que o outro vá ao nosso encontro. Então, por isso que é uma alquimia complicada essa do relacionamento. Mas, com certeza, se a gente se propõe a poder realmente se perceber, se olhar e se autoconhecer, né? E porque justamente tanto Jung como Spinoza vão dizer exatamente isso. O Jung diz que os relacionamentos são recheados de constrangimento e exigência, onde um tira a liberdade do outro. E Jung vai dizer, o que garante o verdadeiro é, encontro, né, é o conhecimento. E o Spinoza vai dizer a mesma coisa, que o que garante é realmente um encontro, um bom encontro, né, já usando o termo dele, né, é conhecer a minha natureza e a natureza do outro, diz Spinoza. Só quando eu conheço a natureza do outro e a minha natureza, eu posso ter um bom encontro. Não é, porque daí, e a gente já até falou sobre isso, até em um outro momento anterior. Por exemplo, eu tenho o exemplo da urtiga, né? Que a urtiga tem uma natureza que causa uma reação na minha pele, né? Mas a raiz dela é um remédio maravilhoso. Então, além de eu conhecer, eu tenho que conhecer a minha natureza, que a minha natureza ela é
frágil em relação a algum aspecto da urtiga. E então tem que saber chegar nela. Mas, ao mesmo tempo, ela pode me salvar a minha vida se eu conseguir tirar dela que é a propriedade que eu preciso, que está nas raízes. Então, é esse jogo, né, de conhecer a natureza do outro e a minha natureza é fundamental para que haja realmente essa dança que tu falou, né? Esse tango aí, ou qualquer outra dança, seja possível, né? Porque, né, realmente. E isso envolve um desafio grande aí de poder aprender a conviver a partir desse exercício do autoconhecimento. Paula, o microfone, Paula. Você ri essa fala, boa noite a todos, porque hoje é 33 anos de casamento, meu marido achou um cabelo, ele disse, mas esse cabelo? Só para comentar que Parabéns, então, cabelo pelo é meu, aniversário também. pode acontecer, né? Pode acontecer. E, gente, na quanta fala da Silvia, eu acho, só para ganchar nisso, que é difícil, eu acho, manter um relacionamento dormindo em câmeras separadas. Eu acho que seria um namoro que todos gostariam de ter, porque é ali realmente convivendo com a pessoa lado a lado que nós vamos enfrentar muitas discórdias, muitos problemas. E aí que entra a nossa paciência, tudo aquilo que tem no relacionamento, né? Tudo aquilo que nós temos que enfrentar. E eu acredito muito em que encontros ai, não me vem. Reencarnacionistas, se diz assim? Não. Pode ser. Vou citar um exemplo para vocês, não sei se é possível aqui, mas eu sonhei com meu marido. Quando eu vi meu marido, eu digo: aqui está o problema. É 33 anos que eu estou lutando com o problema, mas eu vou pagar minha dívida dessa vez. Eu estou brincando. Mas é verdade. É. Eu tive esse sonho para um monitor que eu ia ficar com ele. E assim foi. Muitas vezes, né, Paula? Eu acho interessante, né? É que tá. A tua perspectiva, tua consciência, a tua intuição, o teu conhecimento, a tua fé, tudo isso, né? A tua natureza favorece a tu construir uma caminhada própria aonde tu sustenta essa ideia. Não, eu tô aqui, já que entrei nessa história, vou tentar ir até o final, vou aproveitar lá. A gente bate, né? A, a nata até virar manteiga, né? Então, né, uma hora aquilo se transforma, né? E vira uma, né? Então, claro, então, mas aí que tá. Em termos de relacionamento, não existe uma regra, né, absoluta. A Joana fala daquele conto dos porcos espinhos em outro momento, né? Que os porcos espinhos se encontravam muito junto, se pinicavam, se machucavam, se afastavam, passavam frio, podiam morrer de frio. Então eu tinha que encontrar um espaço adequado entre eles, né? Entre a possibilidade de um não ferir o outro e ao mesmo tempo um precisar do outro para se manter vivo. Então eu acho que cada um, né, vai saber o tamanho dos seus espinhos, né? E a É, capacidade de exato. regular essa aproximação. Mas sim, eu acho que quando a gente casa, a gente quer que dê certo. A gente casa para construir alguma coisa. Então, né, não adianta casar já pensando em Não, separar, né? não. Então, a Uma ideia é fala essa, né? muito correta a sua quando diz que tem que o início, né? Como foi? Se foi uma coisa ligeira, se foi uma coisa com compromisso. Eu Uhum. acredito nisso. É. Acredito muito Então, nisso. realmente, a grande questão é como é que a gente entra na história, né? E Exato. isso vai fazer uma diferença, com certeza. Sara, Boa noite a todos também e a todas. Tem duas perguntas. Uma é esse Spinoza que tu falas, é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é um filósofo? é o filósofo. Ah, porque eu fui ver agora, é um filósofo É o vivendo filósofo. telegrama. É o filósofo que ele estava
numa das reuniões com Jesus, naquele momento que Jesus tem o encontro de Napoleão com Kardec, Sim. o irmão X ele fala de vários espíritos que estavam na reunião, um deles era Spinoza, então deve ser um espírito de muita envergadura para estar nessa reunião, né? Mas É um é o filósofo. filósofo. Ah, É. ok. Agora, a segunda pergunta da página 94, eu não entendi. É uma frase, um trecho que diz assim, ó. Em ambos os casos surge uma fissura na afeição, que, se não admitida e corrigida, transforma-se em espaço que se amplia, afastando os afetos, levando-os a ideias perturbadoras, que não correspondem à realidade. Eu não entendi essa frase. É porque, Pode de me uma certa explicar? maneira, né, Sara, muitas vezes, isso entra a questão da comunicação, né? Quando os casais não conseguem ter um espaço de Uhum, comunicação, né? E alguma coisa acontece, né? A gente vê isso em terapia de casal, ou mesmo na terapia individual. A pessoa faz uma fantasia, né? E aquilo, então há uma separação porque ele foi agressivo comigo, ele viajou e não me disse para onde ia, então algum mal entendido, né? Seja qual que eu for, ou a pessoa tá mais distante de mim, né? De repente a pessoa está preocupada com o emprego, mas não fala porque é introvertido. E aí o outro pensa que ele tá, que o problema é na relação, e daí reage mal porque acha que o outro não está dando atenção, e reage mal porque pega para si, e aí vai criando fantasias uhum, que não são reais. E ok. essas fantasias vão sendo alimentadas pelo nosso complexo e vão afastando mais ainda o relacionamento. E quando tu vê, tu se afastou, nem sabe por quê. Porque não deu tempo para poder conversar e nem desmanchar essas fantasias internas da gente. Porque a gente é tomado pelo complexo, né, Sara? Então, facilmente um estímulo, se eu me sinto rejeitado, por exemplo, eu tenho um paciente que a esposa dele transferiu para ele um pai idealizado. Então, ela é muito infantil e deposita nele uma correspondência mágica que ele tem que estar sempre atento e disponível para tudo. E ele não consegue, ele não quer, ele não pode. E ela surta por causa disso. Então, e aí eles estão se afastando no vínculo entre eles, porque daí, de uma certa maneira, ela entende que ele não cuida dela, né? Porque o cuidado que ela quer, o cuidado também é mais uma filha que ele tem, né? Do que uma mulher, né? E ele está ficando cansado, porque tentou ser razoável, e em vez de ela ser compreensiva, aquilo reforçou a intimidade dela. Porque, né? Então, de uma certa maneira, e ele, em vez de falar sobre isso, ele tem dificuldade também, então vai ficando como a Joana falou, né? Essa fenda, né? Esse distanciamento e vai aumentando, porque há uma impossibilidade de olhar para isso e criar um espaço de, de, de elaboração, né? Tanto consigo mesmo como na relação. Então, a questão da comunicação é vital em qualquer relacionamento humano, ainda mais num casamento. Se o casal se comunica pouco, as chances de complicação são maiores ainda. Ok, obrigada. Cláudia? Oi, Gelson. Eu achei interessante aqui no final a mentora falar, né, dessa confiança recíproca, da amizade sem submissão nem temor. E Uhum. depois vem as experiências equilibradas do amadurecimento. Mas o que eu acho, e chego à conclusão, é que quase todos nós, né, ainda nesse estágio que nós vivemos aqui na Terra, a gente quer justamente essa ideia de o outro vai me fazer feliz, eu vou fazer o outro feliz, o outro vai me fazer feliz. E não, eu vou estar alegre com ele, vou estar feliz perto dele e
tomara Deus que ele também esteja feliz e alegre perto de mim. Porque eu acho que quando a gente ama, quando a gente gosta, só em ver aquela pessoa chegar, cada um chegar do seu trabalho com as suas vivências diárias, é uma alegria enorme ter aquela pessoa que a gente ama em casa, seja filho, seja o companheiro, seja nossa mãe, seja nosso pai. Então é uma alegria, é tanto quando ele falta, a gente sente aquela falta, aquela tristeza, cadê? Você está doente, é pior ainda, né? Então, eu acho que essa ideia de, vou fazer feliz, além de ser uma pretensão tremenda, né? É a gente botar a responsabilidade em cima de nós, de fazer alguém feliz, e em cima de alguém para fazer a gente feliz. Mas eu acho que a gente ainda está nesse pedestal aí, né? Tudo são questões fundamentais, né, que envolvem as nossas carências, projeções, anseios, dependências emocionais, tudo está em jogo, e aí a gente acaba fazendo isso, né? Mesmo às vezes, mesmo que a gente não querendo, às vezes inconscientemente, né, a gente acaba, né, depositando coisas no outro, assumindo lugares no lugar do outro, que mesmo às vezes a gente dando conta é difícil de sair, porque a gente tem padrões emocionais que são automáticos, né? Que se tornam realmente um hábito, né? Um condicionamento. E aí romper com isso também leva tempo. Então a gente tem que também dar, saber que esses processos aí dinâmicos de relacionamento exige também um trabalho que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir resolver, né? Mas então a gente vê relações de dependência, que com o tempo vão amadurecendo, né? Tudo é uma questão realmente de a gente poder reconhecer o, o que está em jogo aí na dinâmica, né? E poder pegar para si o que lhe pertence nessa história toda, né? Para a gente poder encontrar novos caminhos, né? Mas com certeza que a gente consegue é, não ficar criando situações no outro ou esperando o outro, é mais fácil a gente sentir esses afetos e ficar feliz com, com o movimento do outro, com a presença do outro em nossa vida, né? Aí o afeto flui de maneira mais livre, mais espontânea. E é muito bom quando isso acontece. Estamos no final, eu sou Li. Só rapidinho, que eu lembrei que de vez em quando você falava no começo dos nossos estudos, assim, bem no início, falava assim, gente, vocês querem saber o que é solidão, conhecer o que é solidão? Não casem. Você falava isso, era uma brincadeira, então? E é, seu Li. Não, porque eu realmente enfrentei solidão na minha vida, então eu sempre tomei como uma verdade, mas eu pensei, será que isso é brincadeira? Não, se você quer conhecer o que é solidão, não Assim, case. se tem medo da solidão, esse é o James Hollis, um psicólogo americano que diz: se tem medo da solidão, não case. E é verdade, porque na verdade tu às vezes tu casa esperando que o outro vai preencher, não preenche. Por isso que ele fala não case, porque tu não vai, ele não vai te dar o que tu quer, nem sempre, né? Então, se tu vai esperando ser preenchida para sanar a tua solidão, não case. Porque tu tem que se relacionar contigo, né? Para poder trabalhar a solidão. É nesse sentido. Ô, Gelson, e a Joana fala isso naquele texto dela sobre amor no conflitos existenciais, né? Que uma das razões de nos casarmos é por medo da solidão. É. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Exato, exato. Muito bem, gente. Então a gente está encerrando esse item e aí a gente vai para o casamento conosco mesmo, então, né? Que também não é fácil. Então, semana que vem, no próximo encontro, a gente vai trabalhar o item 15, a relação consigo mesmo, tá bom? Esse item